mandar o melhor elenco do país. Rogério sabe bem o recado a mandar às massas. O Flamengo sempre para frente. Mais ofensivo possível, porque eu joguei no gol muito tempo, né? E fiquei muito tempo lá atrás, né? Então eu não gosto mais daquela área, né? Nunca mais coloquei luvas. Então nós temos que esperar um time que tente sempre a pressão, de acordo com a condição física dos atletas, de acordo com o que eles possam apresentar e a qualidade técnica, que é muito grande. Eles gostam da bola, para isso nós temos que estar trabalhando bem, mas sempre tentando ser o mais ofensivo possível, sempre em busca do gol. Gol. O que é importante é o gol. Campeão brasileiro, da Libertadores, Copa do Mundo e Mundial de Clubes. Enquanto jogador, Rogério Ceni conquistou quase todos os títulos possíveis, levantou taças também no Fortaleza. Mas quem disse que a fome está saciada e ele não pode levar o Flamengo a querer o mundo de novo? Eu acho que é um grupo extremamente vencedor, que ganhou o Campeonato Brasileiro, que ganhou a Copa Libertadores, citando os dois mais importantes no ano passado, os dois títulos mais importantes. E quem disse que não é possível ganhar de novo? Que é difícil? Era difícil ganhar ano passado. Esse ano também, com certeza, será difícil, mas não tem nada impossível para quem tem uma torcida tão apaixonada e jogadores da qualidade como o Flamengo tem. O primeiro desafio é justamente o São Paulo, o clube que fez Rogério ser Ceni, o mito. Duelo no Maracanã pela Copa do Brasil, justamente o torneio que o ex-goleiro nunca conquistou, e mais, do qual acabou de ser eliminado com Fortaleza pelo próprio São Paulo. No primeiro treinamento, os problemas para a estreia já apareceram. Everton Ribeiro e Pedro na seleção brasileira. Arrascaeta e os velhos conhecidos Rodrigo Caio e Felipe Luiz lesionados. Mas Rogério é movido a desafios. Está sedento para mostrar ao que veio no acordo até o fim de 2021. É o escolhido para dar continuidade à saga rubro-negra. O mito abençoado por Deus Zico, uma nova era está aberta no Ninho do Urubu. E a pergunta que vai ser respondida na sequência da temporada, nos próximos anos também, Rogério Ceni é o nome ideal para o Flamengo? E na sua tela a gente tem o número dele como treinador do Fortaleza. 153 jogos no comando do time cearense, com 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas, o aproveitamento de 60,1%. Gols marcados 1,46 por jogo, sofridos 0,97 por jogo. E com Fortaleza, o Ceni conquistou 4 títulos, a Série B em 2018, o Campeonato Cearense 2019 e 2020 e a Copa do Nordeste em 2019. E ele deixa o cargo com Fortaleza no topo da lista de melhores defesas do Brasileirão 2020. Muito bem, uma coisa, André, que ficou muito clara em todas as imagens que a gente viu é que o Rogério Ceni está feliz da vida, a diretoria do Flamengo também está feliz da vida porque agiu muito rápido e trouxe o treinador que todos os diretores estavam querendo e estavam buscando. E a pergunta, aquela 2 em 1 é, o Rogério Ceni, ele vai fazer bem para o Flamengo ou já faz bem para o Flamengo, assim como o Flamengo já faz muito bem para o Rogério Ceni? Só 2 em 1, Marcela. Hoje, no assunto fora do futebol, na entrevista coletiva aqui em São Paulo, das autoridades responsáveis pela pesquisa da vacina para o coronavírus, houve uma jornalista que fez 4 perguntas em uma. Você fica só com 2? Não tem problema nenhum? Então tô bem, tá ótimo. 2 em 1 tá ótimo. 2, então tá bom. Então, vamos lá. Tirando o fato do Rogério não ter cumprido o contrato dele com o Fortaleza, e ter saído do clube depois de ter dado a sua palavra pública de que iria ficar no Fortaleza até o final do Campeonato Brasileiro, e esse é um assunto paralelo, mas é um assunto importante, e por conceito, eu pessoalmente não acho legal quando um treinador não cumpre o seu contrato e deixa um trabalho pela metade. Sim, ele era o treinador ideal para o Flamengo contratar. O Rogério é o treinador mais promissor do futebol brasileiro. Digamos que ele seja o técnico do momento no futebol no Brasil. E para solucionar um problema da falta de comando na sua equipe depois que o Flamengo dispensou o Domenech Torrent, eu não acho que havia uma opção melhor do que a do Rogério Ceni. Por todos os motivos. Ele é um treinador que apresenta uma perspectiva muito interessante para o seu futuro imediato.
É sempre bom quando você faz uma aposta, porque toda a contratação de um treinador é também uma aposta, mas é sempre melhor quando você faz uma aposta por um técnico que tem os momentos mais brilhantes da sua carreira ainda por vir e você pode dar as condições a ele de acelerar esse processo e encurtar a distância para esses momentos, para que você, evidentemente, se beneficie de toda essa capacidade. A gente costuma dizer no futebol que toda decisão, toda escolha é o chamado cobertor curto. Você tem que pensar no benefício e no risco que você vai trazer quando você faz uma opção. Escalar jogadores é assim. Quando você pensa no planejamento de um jogo, também as coisas se dão dessa forma. E todo técnico trabalha com esse cobertor que nunca é tão comprido e nunca é tão largo quanto ele gostaria, por causa dos riscos que o jogo impõe. E o Rogério é um treinador que abraça esses riscos. Mas em comparação com o que ele tinha no Fortaleza, tanto em qualidade quanto em quantidade de peças de alto nível no elenco, o cobertor do Rogério é muito mais comprido e muito mais largo do que ele tinha. Ele está assumindo o maior cobertor do Brasil, para continuar usando essa expressão que é uma gíria aqui no futebol brasileiro. Então não há elenco melhor para um técnico assumir, ainda mais quando esse técnico tem a maneira de enxergar o futebol que o Rogério já revelou. Muita gente está falando em perfil semelhante ao do Jorge Jesus. Perfil é uma palavra um pouco ampla demais. Se nós formos dividir os treinadores de futebol entre aqueles que dão mais ênfase aos processos ofensivos e os que dão mais atenção aos processos defensivos, evidentemente Jorge Jesus e Rogério Ceni estão na mesma gaveta. Mas, em relação à ideia de jogo, eles são bem distintos. Jorge Jesus tem as suas inspirações na maneira de futebol promovida e aplicada por Johan Cruyff. Rogério Ceni tem como um dos técnicos que mais influenciaram a sua transição de jogador para treinador em Jorge Sampaoli, que é um discípulo de Marcelo Bielsa, que é também, evidentemente, um treinador ofensivo, mas de ideias e conceitos diferentes das de Johan Cruyff. De modo que isso não tem muita importância nesse momento, porque o Flamengo dá ao Rogério todas as condições de fazer muitas das coisas que ele não tinha condições de fazer no Fortaleza. O salto é grande, é óbvio, o Flamengo tem que ser protagonista, tem que propor, tem que mandar em campo, tem que vencer todos os dias, situações que são distintas das que ele enfrentava no Fortaleza. Mas a contratação é muito bem feita do ponto de vista teórico, sempre pensando que o relacionamento de jogadores, que a transição, que o conhecimento entre a comissão e o grupo de atletas precisa se dar da melhor maneira possível para as coisas funcionarem, mas a tendência é de que o Flamengo melhore a partir do momento em que um treinador como o Rogério chegou. André, eu fui ler